Estamos de volta com Hora Geral nesta manhã de quinta-feira. Vamos conhecer um pouco mais. Você vê como eu vou chamar esporte? Adivinha por quê, né? Agora é hora de esporte. Vamos lá. O Santos segue como o melhor time do estado. A vitória no jogo de ontem foi no clássico contra o Palmeiras, na Vila Belmiro. Com bela atuação de Ricardo Oliveira, que marcou um gol e deu assistência para outro, o Peixe venceu por 2-1 e segue invicto no Campeonato Paulista com 7 vitórias e 2 empates. O Palmeiras abriu o placar com um gol de Vitor Hugo aos 7 minutos no primeiro tempo. Mas aos 27, Renato marcou para o Peixe. Ricardo Oliveira marcou para o Santos aos 16 minutos do segundo tempo e o Peixe continua líder do Grupo D com 23 pontos, 13 a mais que o 15 de Piracicaba. Na próxima rodada, o Palmeiras enfrenta o 15 e o Santos viaja para jogar contra o Marília às 6h30 da tarde no próximo sábado. Parabéns, Peixão. Ô Luiz, você torce para o Santos também? Eu sou São Paulino, infelizmente meu time não está muito bem. Tudo bem. O Luiz Fernando Lobão, ele é empresário, é uma pessoa que eu aprendi a admirar pela sua postura de uma pessoa imparcial, né? E nós estamos no momento, o Brasil passa por um momento que é raro a gente ver as pessoas imparciais, as pessoas que perguntam, as pessoas que questionam. E eu julgo isso, Luiz, muito rapidamente, importante. Até a classe política, eu penso assim, por mais que você tenha que falar um não para um munícipe, você tem que explicar o porquê daquele não, né? Nós temos que sair daquela época de querer levar vantagem em tudo. Ó, deixa comigo, ó, isso aí, pode deixar. Eu resolvo e não resolve, né? Então, a participação popular é muito importante. Eu fiz essa abertura para apresentar o empresário Luiz Fernando Lobão e, antes de mais nada, eu quero saber que página que você administra nas redes sociais, Luiz, para que o telespectador possa conhecer um pouco mais você. Olha, Douglas, primeiramente é uma honra estar aqui, eu agradeço ao convite. Eu sou editor e fundador da Vivenda em Santos, uma página voluntária que tem o viés de fiscalizar, utilidade pública e, sobretudo, ser um mecanismo da população com o governo. E, enfim, nós estamos dedicados sempre a fazer o bem. Nossa meta é sempre que você que está nos assistindo tenha um canal a mais para se beneficiar, para que se ajude e, sobretudo, nós temos feito um trabalho imparcial no momento político do nosso país. Eu fiz essa abertura porque eu conheço o Luiz, já tivemos a oportunidade de conversar algumas vezes, e o que eu acho interessante no perfil que ele administra, lógico, ele mais uma equipe, sim, mas ele é o cabeça, né? Que toda a postagem ele checa, ele conversa, ele ouve o segundo lado. Porque a preocupação que eu vejo das redes sociais é que ela aceita tudo. E as pessoas acabam comentando, fazendo algumas críticas ou opinando em cima daquele tema, sem saber se esse tema é procedente ou não. E isso me lembra, Luiz, o que aconteceu no Guarujá, sim, daquela mulher que foi brutalmente espancada e veio a falecer. Porque, olha, eu acho que é ela que estava sequestrando o menino, roubando o menino, é ela, mata, vai atrás. Olha que absurdo provocado pelas redes sociais. Olha, Douglas, eu conheci a equipe do Guarujá Alerta, eu não vou fazer juízo de valor, sim, das pessoas. Eu acredito que eles até tinham uma boa intenção, mas eles tinham outra linha de pensamento. Se você colocar hoje, por exemplo, a Vivenda em Santos, nós só colocamos no ar tudo que é checado pelo menos 2 vezes por 2 pessoas diferentes. O que aconteceu no Guarujá foi bárbaro, mas a gente também não pode esquecer uma coisa. Ali não falhou apenas as redes sociais, falharam o poder público, que infelizmente demorou 40 minutos enquanto uma pessoa era espancada pelos seus vizinhos. É uma coisa terrível e em Santos eu tenho fé que não vai acontecer isso. Apesar de ter outras linhas editoriais, outras páginas, eu acredito que não se chega a tanto, porque eu acredito que algumas pessoas, sim, entenderam o que não se pode ser feito. Nós, por exemplo, no caso do Guarujá, o grande tristeza que eu vejo é que colocaram um boato
para ser divulgado. Nós nunca colocamos boato. Na verdade, houve até um caso que estava tendo um arrastão no Jabaquara, na subida do Jabaquara, nós colocamos 6 minutos depois que ele começou. Muitas pessoas, ali próximo da garagem da Terracom. Exatamente. Muitas pessoas chegaram e colocaram na página, isso é boato, isso é coisa. Mentira. Por quê? Porque mandaram uma foto para a gente de pessoas armadas lá. A gente não podia divulgar a foto do cara armado. Lógico, mas a informação sim. A informação sim. Outros veículos de comunicação, 6 horas depois, confirmaram. Mas por quê? A gente só colocou o que era estritamente confirmado. Obviamente que nem todo mundo pensa assim, nem todas as equipes das sociais pensam assim, mas eu posso garantir que a Viver em Santos tem um padrão de qualidade bem... diferenciado em prol da comunidade. Com certeza. Isso aí eu sei. Agora, Luiz, é importante também, eu sempre falo no programa, que existe um avanço no século XXI da tecnologia, também da informação. Por que será que as pessoas elas confiam muito naquilo que as redes mostram? Será que falta aí uma parte cultural do ser humano, do cidadão, de poder discernir aquilo que está sendo postado e a veracidade do assunto? É muito bom tocar nesse ponto pelo seguinte motivo. Quando você coloca que o cidadão acredita nas redes sociais, talvez seja um pouco do que aconteceu no passado. Se você pegar, por exemplo, a quantidade de coisas que a mídia tradicional no passado errou em alguns pontos, errou em alguns pontos, não que eles errassem sempre, ou a maioria do jornalismo sempre faz um trabalho sério, sim, mas pontualmente errava. E isso faltou um pouco de comunicação. A população, por exemplo, não tem mais o hábito de ler jornais impressos. E isso, por exemplo, eu vejo todos os dias, eu gosto de ler, eu sou assinante de 3 jornais, eu gosto de ler, mas é um hábito que as pessoas pararam. Por exemplo, hoje é muito mais fácil você pegar um smartphone e você olhar e falar assim, opa, essa informação, e os veículos tradicionais de comunicação, e aí não é uma crítica ao jornalismo, talvez eles teriam que se reinventar. Hoje, o jornalista clássico não necessariamente se adaptou às redes sociais, que é um ambiente mais ágil, é um ambiente que realmente tem espaço para ser um debate bem raso, mas também tem espaço para ser um ambiente de um espaço aprofundado. E nós temos visto no nosso país que as redes sociais levantaram um tema muito grande que, por exemplo, os nossos congressistas não fizeram em Brasília. Com relação ao marco regulatório, por exemplo? Também. A questão do marco regulatório é uma coisa bem polêmica. Eu pessoalmente, eu acredito que a internet deveria ser livre, porque eu acredito que o mercado definiria quem era quem. Por exemplo, a gente acabou de falar da página Guarujá Alerta. Depois do que aconteceu, a audiência da Guarujá Alerta foi destruída. Perdeu a credibilidade. Perdeu a credibilidade. Os veículos de comunicação que continuaram fazendo o trabalho correto, eles tiveram mais audiência, ou seja, no caso a população começou a diferir. É claro, como é uma tecnologia nova, é preciso um pouco de tempo, só que a população tem sim uma necessidade de informação que ela não consegue encontrar em outras coisas por hábito. Agora, um outro aspecto, a gente já vai entrar no tema, inclusive da sua participação, que é a manifestação que já está marcada para o próximo domingo. Quando a gente fala das publicações, eu também aqui coloco o Twitter. Essa é minha análise, eu vou respeitar a sua e a do telespectador que pode participar. O Twitter, no meu entendimento, ele acabou provocando esse comodismo. Por quê? Porque em 140 caracteres você tem que expressar um assunto. E às vezes você fala assim, 140 caracteres, nem sei se dá isso, né? Luiz Lobão acaba de comprar um Mercedes 0 quilômetro. Tá vendo? Pô, o cara deve estar roubando, malandro. Olha, quando ele arrumou esse dinheiro? Mas não explica que, de repente, foi uma brincadeira de um sorteio que não aconteceu e que você nem participou. No sarro de um amigo, por exemplo. Sim. Até você explicar que isso foi uma brincadeira, até você explicar, pera, não sou eu, é um homônimo, o estrago já foi feito. Como que você acha que as redes sociais, Luiz, poderiam ser um pouco mais transparentes, ter essa triagem? É possível ou depende mais do cidadão, do internauta? Olha, eu acredito que, infelizmente, isso depende mais do internauta. Eu acredito que, infelizmente, atrás de um computador,
Muitas pessoas, às vezes, escondem as coisas. No caso da Viviane Santos, não, porque desde o primeiro dia eu coloquei lá meu nome, eu sou editor. Eu faço questão que as pessoas saibam. Alguns membros da minha equipe não querem se identificar porque alguns são vinculados a instituições de caridade, enfim, eles não querem aparecer. É um hábito deles, eu respeito, etc. Mas alguém, em algumas outras páginas, infelizmente, isso não acontece. Agora, infelizmente, isso vai depender muito do internauta e menos das redes sociais. Agora, Luiz, nós estamos conversando com o Luiz Fernando Lobão, ele é empresário e é o administrador da página Vivendo em Santos. A gente tem visto aí as grandes manifestações que estão acontecendo no nosso país. Eu julgo as manifestações importantes, porque, no meu entendimento, a manifestação é uma demonstração que eu vou fazer publicamente daquilo que eu não estou gostando, daquilo que não está certo, daquilo que está me atrapalhando, me preocupando. Eu vejo assim a manifestação. E, pelo que eu tenho observado, você está comandando essa manifestação aqui na cidade de Santos através das redes sociais. O que você espera com essa manifestação? Quando que deu o estalo, eu falei assim, olha, vou convocar e vou coordenar, vou organizar essa manifestação no dia 15 de março? Olha, é bom que se saiba que esse trabalho de base que nós temos feito, ele tem sido feito antes de 2013, quando aconteceu as primeiras manifestações. Eu mesmo estava na rua, nas manifestações de 2013, ocorreu uma série de cisões na época, não vale a pena entrar no mérito. As ruas se desmobilizaram por uma coisa pontual. Nossa presidente fez algumas promessas. Essas promessas não foram cumpridas. Passou-se um ano. Em 2014, nós tivemos manifestações pequenas. Uma coisa muito importante, uma semana após a presidente Dilma acabar a eleição e ela anunciar uma série de pacotes de maldade, nós tivemos manifestação em São Paulo. Nós tivemos, de acordo com a Polícia Militar, 30 mil pessoas na Paulista. Quando isso aconteceu, as pessoas começaram a entender o seguinte: se você não está contente com as coisas, você tem o direito constitucional de se manifestar. Obviamente, sendo ordeiro, não depredando o patrimônio público nem privado e completamente dentro da Constituição. O que aconteceu nos últimos meses foi que as organizações no estado de São Paulo, no país inteiro, elas foram se pulverizando. Por exemplo, eu conheço o pessoal do MBL, que é do Movimento Brasil Livre. Eu conheço... É nacional esse movimento? Sim. Eu conheço o pessoal do Revoltados Online. Eu conheço o pessoal do vemprarua.net. Eu conheço várias instituições. Na nossa região, nós não tínhamos representação. E como isso... Na verdade, ninguém queria dar a cara a tapa. Eu não sei se você imaginou quantas ameaças eu já recebi desde que começou isso. Há 4 semanas atrás, quando a gente fez a convocação, muitas pessoas falaram, esse cara é um maluco, esse cara é um reacionário, é um fascista, é isso e aquilo. Me ameaçaram de morte, me ameaçaram a minha índole, fizeram todo tipo de questionamento. O grande ponto é, não acharam nada. E hoje, 4 semanas depois, nós temos quase 10 mil pessoas confirmadas demonstrando que querem ir. Não estou falando que elas irão, etc. Lógico. O grande objetivo da coisa já foi feito. O debate que não está sendo feito no Congresso Nacional. Não está sendo feito em lugar nenhum. As redes sociais trouxeram um tema, que é o impeachment da presidente Dilma, que, volto a dizer, é previsto em lei e já foi feito com o presidente. Já foi. É um processo que vai ter que ser aberto. Sim. Se for diagnosticado que houve algum tipo de ato ilícito ou roubo, aí é aberto um processo administrativo. Sim. Que a Câmara tem que aprovar. Em nenhum momento nós queremos que a presidente não tenha direito à defesa. Lógico. Pelo contrário, nós queremos que ela se defenda. Por exemplo, o jurista Ives Granda, um dos maiores juristas do país, já escreveu a tese do impeachment, cujo ela é culpada do escândalo de Pasadena, que ela era presidente do Conselho Administrativo da Petrobras. Ela comprou aquela refinaria superfaturada. Completamente superfaturada. Uma refinaria que custava 50 milhões foi comprada por 1,5 bilhão. Exatamente. Ou seja, só isso já seria necessário para a abertura de um impeachment. Só isso. Mas a gente poderia também entrar na tese do estelionato eleitoral, que não necessariamente é um crime, mas moralmente é uma coisa extremamente duvidável. Agora, Luiz, você me deixou aqui um questionamento. Poxa, mas como que num país democrático podem proibir
de você ter uma iniciativa? Porque, de repente, eu posso montar uma página e fazer uma manifestação contra as pessoas que usam sapato preto. Com certeza, você tem esse... Se você gosta de sapato branco, você não vai. Agora, se você gosta de uma corrente partidária, você não vai. Eu acho que a manifestação, eu volto a repetir, é uma demonstração de uma insatisfação naquilo que está acontecendo. Com certeza. E é bom lembrar que a manifestação ela é suprapartidária, ou seja, ela não tem partidos políticos envolvidos, nós não queremos bandeira de partidos políticos, nós não impedimos ninguém de ir às manifestações. Se você está nos assistindo, se você apoia a presidente Dilma, vá lá, vai conversar. Não necessariamente isso é ruim. Pelo contrário, o debate é o que importa. Exatamente. Luiz, eu tenho que chamar o intervalo, mas para a gente não perder aí essa discussão do finalzinho do segundo bloco, a que horas está marcada essa manifestação? Tem um local, uma concentração? Nós vamos ter uma concentração na Praça do Surfista, na praia, a partir das 14 horas. Às 15 horas nós saímos de lá e vamos para a Praça da Independência, onde o ato fica até às 18 horas. Por que na Praça do Surfista? Nós acreditamos que muitas pessoas gostariam de ver a manifestação andando, não necessariamente um ato parado. Foi uma decisão, isso foi, eu quero frisar isso bem, foi protocolado junto à Polícia Militar e foi informado à CET. Ou seja, quem agora deve promover a segurança no entorno e principalmente a segurança da manifestação é a CET e a Polícia Militar, que tem o dever constitucional de fazer isso. Luiz, você acabou respondendo o que eu ia te perguntar, porque a credibilidade, ou seja, o respaldo para uma manifestação como essa, é que você não tem um intuito como organizador de tumultuar. Pelo contrário, você já avisou a polícia, já avisou a CET, ou seja, eles já estão sabendo que vai ter essa manifestação, então é só questão de ter uma retaguarda, né? E as pessoas possam caminhar, por que não, até a praça, se encontrar e demonstrar a sua indignação. Ah, mas eu estou feliz com o que está acontecendo. Então você vai ficar em casa. Nós temos que respeitar, né? Tem aquela frase, né? Como é que é? A minha liberdade termina quando começa a sua. Um negócio mais ou menos nesse sentido, ou seja, nós estamos numa sociedade, num momento democrático, que a gente tem que discutir essas questões. E as pessoas, elas precisam aparecer, elas não podem se esconder, né? Porque criticar, por criticar, não leva a lugar nenhum, né? Com certeza. Luiz, eu tenho algumas perguntas dos telespectadores pelo 3041-6777. Eu volto já. Depois do intervalo, o Luiz responde essas perguntas.